No tempo do rei Herodes, ele, Jesus, o Cristo de Deus, nascia em Belém da Judéia. No dia 2 de abril do ano de 1910, numa pequenina cidade de Minas Gerais, nascia Francisco Cândido Xavier. Jesus, o Messias prometido pelo Pai, veio para salvar a humanidade dos piores inimigos que até nos tempos atuais ainda enfrenta, que é o orgulho e o egoísmo. Ele, que carinhosamente seria tratado por todos como Chico Xavier, rogou a Jesus que intercedesse junto ao Pai para que ele reencarnasse na Terra e pediu uma existência bem humilde e sem qualquer facilidades ou desigualdades socioeconômicas ou culturais, para trabalhar no anonimato, no auxílio dos sofredores. Pediu a tarefa de médium para agir como ponte no mundo, para o mundo espiritual. E Jesus trouxe-nos a segunda revelação divina, que estabeleceu um marco na evolução intelectual, moral e espiritual da humanidade, ancorada na lei do amor. Ele, Chico Xavier, discípulo aplicado e fiel ao Mestre Jesus, dedicou toda a sua vida a vivenciar e ensinar a boa nova do Mestre a todos ao seu redor, com humildade e altruísmo. Jesus viveu todas as formas de sofrimento e humilhação, porém deixou-nos um precioso legado de fidelidade ao Criador, a quem ele nos ensinou a chamar de Pai. O seu Evangelho é o mais perfeito código de ética que a humanidade até hoje conheceu. Ele, Chico, pediu para reencarnar num corpo frágil e em condições absolutamente adversas. Mesmo assim, trabalhou arduamente, servindo a todos que dele se aproximassem, sempre demonstrando sincera e profunda gratidão a Deus. Publicou bem mais que 400 livros mediúnicos. Emmanuel, o espírito que o amparava, tentou até persuadi-lo disso, lembrando de que não precisava enfrentar tantas dificuldades, pois teria pela frente uma árdua tarefa. Mas Chico contra-argumentou, dizendo-lhe: sei que Deus, amoroso Pai, não deseja sacrifícios, mas como poderia aconselhar paciência perante as dificuldades se me apresentasse cercado de facilidades? No dia 2 de abril, em nosso calendário, é feriado religioso, Sexta-feira da Paixão. E poucos se lembram da paixão de Cristo. Paixão, em latim, significa sofrer ou sofrimento. Mas se todos nós lembrássemos de pelo menos a derradeira lição que cada um deles nos deixou e refletíssemos profundamente, certamente não mais nos sentiríamos os mesmos. Ambos, Jesus e Chico Xavier, rogaram ao Pai para que pudessem desencarnar numa ocasião em que a população estivesse em situação de alegria e de comemorações. E assim se deu. Perante os dias comemorativos da Páscoa, o mais importante evento religioso do povo de Israel, por significar a libertação deles de seguidos cativeiros,
Jesus determinou que se reunissem ele e seus discípulos para a última ceia, onde lhes passou as últimas recomendações. E no dia seguinte, Jesus cumpriria todas as profecias, enfrentando com coragem e fé as torturas perversas até a morte do seu corpo físico. E Chico, tempos depois, enquanto todo o Brasil comemorava o tetracampeonato mundial de futebol, com vitórias, ele, qual uma singela pombinha branca, alça leve voo rumo ao nosso verdadeiro mundo, que é o espiritual. Que ao recordar esses marcantes exemplos, possamos reforçar em nós compromissos assumidos diante de nós mesmos, da vida e de nosso Criador, e continuássemos caminhando rumo à luz. Que assim seja.